Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de Esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.om.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido, que agradece a sintonia de todos. Para suas saudações iniciais, Terezinha Lombreira. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passando para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar. Vamos reiniciar novamente este livro. É ele que norteia a nossa mensagem de esperança. O espírito é Ney Lúcio, o médium é Francisco Cano Xavier, a editora é a Federação Espírita Brasileira. É o capítulo número 2, A Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete divino na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Pedro escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar.
A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Do livro Jesus no Lar, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, o espírito Neio Lúcio. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis. Lamartine anotou o termo aflições. E assim ele se expressa: sofrimento. As causas das aflições são justas, pois que, se Deus é justo, essas causas também são justas. Se houvesse aflições sem uma razão justa, toda a lei de justiça cairia por terra. A resignação e a confiança diante da providência divina são duas virtudes capazes de neutralizar todas as aflições. O Espiritismo tem o caráter de consolador, justamente porque explica, com certo grau de lógica, a natureza das causas das aflições, tanto as atuais como as anteriores. Conforme encontramos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, vide reencarnação. Destaca então Lamartine: desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, número 3. Anotou Lamartine Palhano o termo aflições no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem de esperança para nós almas imortais. Então, ouçamos do CD A Arte do Violão, volume número 4, de autoria de Diógenes Oliveira, a faixa de número 10, Feelings, de Albert.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora Dionise. O título, A História do Espiritismo, que leva como subtítulo Da França de Kardec ao Brasil de Chico. Autoria Fábio Alessio Romano Dionise. Quem é o nosso Dionise, o autor? Esta obra não tem fins lucrativos, conforme forma editora. Estabelecido em contrato entre o autor e representantes legais da editora Dionise, os direitos autorais e os resultados financeiros da editora serão destinados para a divulgação do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Segundo, obras de assistência ao irmão necessitado em colaboração com o Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual e Irmã Sheila. E terceiro, criação de um fundo para a construção de um centro de recuperação para dependentes químicos na região de Ribeirão Pires. Segundo informações, esse centro já foi construído e agora entra a parte de manutenção. Então, Fábio Dionise se propõe exatamente a trazer uma sinopse desse período da França de Kardec ao Brasil de Chico. Em geral, o prefácio é escrito por uma alma amiga disposta a introduzir o livro ao leitor. Por se tratar do primeiro de minha autoria e ainda não ser possuidor de credenciais para tanto, escrevo pessoalmente o preâmbulo desta modesta obra de biografias espíritas. Inicialmente desejo registrar meus agradecimentos ao caro leitor e querida leitora, que num voto de confiança decidiram ler o livro. A eles desejo de coração que o mesmo possa contribuir de alguma forma com seu enriquecimento. Se apenas uma palavra vier a ser aproveitada, se pelo menos uma pessoa vier a ser beneficiada com o mesmo, posso garantir que já me darei por satisfeito. Como diria um querido conhecido meu, a quem tomo a liberdade de chamar de amigo, terá valido a pena. Devo confessar que escrevê-lo foi uma empreitada por demais gratificante. Difícil de escrever o prazer que um trabalho desses proporciona ao seu artífice. Sua construção gradativa, como a de um quebra-cabeça, surpreende-nos passo a passo. Possibilidades não deslumbradas no início da jornada vão surgindo, de certa forma, até dificultando o planejamento da estrutura do mesmo. Saiba, caro leitor e leitora amiga, que mais de 3 anos foram necessários para que esse livro de biografias fosse compilado. Dezenas de obras foram lidas e estudadas, dos mais conhecidos escritores da lida espírita. Muita pesquisa foi realizada, procurando sempre assegurar a fidedignidade das informações coletadas. Nem meu caro benfeitor espiritual, o espírito Dr. Stefan Oswald, escapou desta averiguação. Por fim, quero também deixar registrado meu agradecimento aos espíritos da Falange do Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual e Irmã Sheila, os quais, um dia, permitiram que eu fizesse parte do trabalho realizado por eles, não na qualidade de um par, mas de um aluno muito necessitado da oportunidade de trabalho para redimir o passado por demais sombrio. Estas são as palavras do autor, em que então faz a apresentação desta obra, o primeiro livro dele. Ele abre realmente um campo imenso de pesquisa, onde nós podemos constatar que foi um trabalho árduo, onde ele apresenta o sumário da obra, em que começa pelo início do início, depois começa Allan Kardec, o início do Espiritismo, depois fala de Hippolyte e Léon Denis Rivaio, fala depois, no 4º capítulo, Allan Kardec, o codificador, vai desenvolver o 5º, o velho início do Espiritismo brasileiro, no capítulo 6º, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no capítulo 7º, ele vai abordar o Eurípides Barçanufo, no capítulo 8º, Caibar Schutel, no capítulo 9º, Francisco de Paula Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele finaliza exatamente com esta análise da obra de Francisco Cândido Xavier, tendo uma correspondência com o subtítulo
da França de Kardec ao Brasil de Chico. Pelo trabalho realmente vastíssimo de pesquisa, vale a pena consultar o conteúdo desta obra. Então, com vocês, estimados ouvintes, mais um lançamento da editora Dionísio, A História do Espiritismo, da França de Kardec ao Brasil de Chico, de Fábio Alessio Romano Dionísio. Uma boa leitura. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Passemos mais pela mensagem agora, considerando que estamos no mês de abril. Vamos ouvir um pouquinho mais da história do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. Estamos nos referindo ao livro Notáveis Casos de Chico Xavier, de Oswaldo de Castro. Ouçamos então um relato que Terezinha vai nos ler. Chico e sua professora. Certa vez, com minha esposa Terezinha, ao entrarmos na casa do Chico, encontramo-lo chorando junto à mesa. Perguntei-lhe o porquê das lágrimas, ao que respondeu: choro de emoção. Hoje é o dia do aniversário da minha professora. Em gratidão a essa nobre senhora, como eu não tinha dinheiro para comprar um presente para ela, sempre lhe dava uma rosa. Ainda hoje, todos os anos, em seu aniversário, faço uma prece e coloco uma rosa sobre a mesa em sua memória. Há pouco fui lá fora, colhi esta rosa e quando fazia a prece, ela emocionada apareceu-me, sentou-se nesta cadeira, apontou-a com o olhar e falou-me ternamente: Chico, só depois de desencarnada eu soube que você nunca se esqueceu de mim. Você se lembra na escola quando nós cantávamos Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo, augusto símbolo da paz? E despediu-se retornando à pátria espiritual. Envolto ainda em tão cara presença, Chico concluiu: nessa hora a gente se porta como criança. E depositei a rosa na cadeira onde ela se sentara. Do livro Notáveis Casos de Chico Xavier, de Oswaldo de Castro, da editora GEM. A lembrança do nosso querido Francisco Cândido Xavier, porque ele nasceu no dia 2 de abril, ainda estamos no mês de abril, e vamos então dando essas gotinhas de amor que ele deixou para nós. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Abrindo o Evangelho e Vida, da editora Lar de Teresa, onde as mensagens recebidas de espíritos diversos, vamos encontrar, já estamos falando de amor, amor fonte de paz. Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23:34. Verdadeiro amor não indaga: quem é meu amigo? Quem é meu inimigo? O verdadeiro amor não questiona o porquê da calúnia e não foge do caluniador, porquanto o amor sabe descobrir o lado bom das criaturas. Para quem ama, o inimigo é simplesmente o irmão que desconhece os motivos reais das ações que o incomodam. Quem realmente ama, ao invés de acusar, estende a mão, aconchega e dialoga, tentando esclarecer as dúvidas que sempre o escurecem a mente e o coração. Lembremos o Mestre que, no alto da cruz, olhando compadecido para aqueles que o crucificavam, assim orava, demonstrando seu infinito amor: perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Naqueles instantes dolorosos, ele esquecia seus sofrimentos e justificava os seus perseguidores diante do Pai. Quem ama, observa as acusações ouvidas e divulgadas como resultado de um engano do acusador. E porque ama, dirá então: ele não ouviu bem, não observou os fatos com razoável atenção e, por isso, interpretou segundo o seu entendimento e não de acordo com a realidade. Mais tarde, tudo se esclarecerá. Quem ama confia no tempo como seu espontâneo colaborador. Quem ama
vai ao encontro do perseguidor e lhe oferece a palavra de entendimento. Por que a perseguição? Esclarecidos os acontecimentos, cada um das partes tomará a posição correta, que é a da conciliação. Se não houver interesse em conciliar, e sim o desejo de prosseguir, requentando velhas mágoas por parte do perseguidor, haverá perfeita tranquilidade no coração do perseguido. Amar, pois, ao inimigo, perdoar aqueles que nos perseguem e caluniam, será promover a abertura dos caminhos do reequilíbrio. Não abrigueis, portanto, rancores, queixas e mágoas, porquanto tais sentimentos cerram as portas da serenidade interior e exterior. Amai a todos sem indagações, sem julgamentos, sem exigências, porque será pelo amor aos semelhantes, quaisquer que sejam os níveis em que se situem, que alcançaremos por fim as fontes luminosas da paz. E Cleia. André Luiz e Emmanuel nos diz: destino. Nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro. Para nossa vitória ou nossa perda, a ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. É do livro Momentos de Reflexão Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, pela editora Creative Books. E assim, queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperanças. Terezinha Lumbreiras, para as suas despedidas. Queridos ouvintes, envio a vocês as minhas melhores vibrações de paz e harmonia. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.